Né? Emprestada, né? Boa tarde, irmãs. É uma honra, um prazer estar aqui, amém? Também estou um pouco tensa, tá? Mas eu creio que Deus hoje vai falar aos nossos corações, amém? Deus já está neste lugar, a presença dele já está aqui, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Samuel. 1 Samuel, perdão, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Quando você achar, pode ficar de pé, amém? Nós vamos ler o versículo 4 até o 11. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, do 4 ao 11. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Senhor, te entregamos, Senhor, mais uma palavra nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vem agora quebrantar cada coração, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar aqui, Senhor, que não seja eu a falar, mas seja o Teu Espírito Santo, Senhor, neste altar, meu Pai. Usa-me, Senhor, para falar com cada serva aqui, Senhor, com cada mulher presente, Senhor, na Tua igreja, meu Pai, que possa ser conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor. Vem falar diretamente aos nossos corações, que possamos sair daqui com algo novo em nossos corações esta tarde, Pai. Te entregamos esta palavra que será ministrada agora em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. Bom, primeiramente, irmãs, eu quero falar sobre o altar. A Luzinha até começou a falar aqui de altar. Primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala sobre altar é essa estrutura física aqui. E a gente pensa, altar é o pastor que está aqui, altar é o louvor, é algo elevado. E eu quero passar para vocês além dessa estrutura física que vem à nossa mente, né? Porque altar vai muito além disso, dessa estrutura aqui. E a gente vê isso na Bíblia. A gente tem várias passagens que falam sobre o altar. Eu pesquisei aqui, altar em grego significa lugar de sacrifício. Em latim, altare, que significa plataforma elevada. Ou seja, desde a antiguidade, é um lugar onde se fazia rituais religiosos, né? Era um cerimonial. Então a gente sai do plano para o elevado. A gente entrega para cima, no nosso caso, para os céus, para Deus que está no alto. Na Bíblia a gente vê o altar como lugar de renúncia, lugar de arrependimento, de adoração, lugar onde a gente entrega as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas petições. Este é o significado do altar, amém? Então guarda essa informação. E agora eu vou falar rapidamente sobre a vida de Ana. Eu só li uma passagem da parte de Ana, mas eu vou fazer um resumo rapidinho. Ana era mulher de Eucana. Eucana era um levita descendente da tribo de Corá, morava em Efraim. Era um homem temente a Deus.
Na Bíblia a gente vê que Eucana amava mais a Ana. Porém, ele era casado com Penina e Ana. Provavelmente porque Ana, como a gente leu, Deus havia cerrado a madre de Ana. Então, ele precisava de descendentes, por isso deve ter se casado com a Penina. Porém, a Penina gostava de irritar a Ana toda hora. Ana era alvo de zombaria, ela era menosprezada na casa dela. Então, ela vivia num ambiente de desarmonia, que toda hora Penina irritava Ana, zombava da condição dela, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. E Ana não podia fazer nada, não tinha nada que Ana fizesse que pudesse mudar aquela condição. Eu digo fisicamente, materialmente. Ana não podia fazer nada. Ela tinha um organismo que ela não podia gerar, ela não podia reproduzir filhos. Só que na Bíblia fala também que Eucana ia uma vez ao ano ao templo sacrificar ao Senhor. Como a gente viu, quando Eucana levava o seu sacrifício, ele dava uma porção do seu sacrifício para suas esposas e seus filhos. Porém, para Ana, ele dava uma porção a mais. Algumas versões falam porção dobrada. Ele dava para Ana porque ele a amava mais. E chega um momento, só que Ana não conseguia enxergar isso. Isso não importava para Ana, aquela porção, nada disso. Porque Ana estava tomada de dor, de sofrimento. Ela carregava aquela angústia. E Eucana chega a lhe perguntar se ele não era suficiente para ela, mais do que 10 filhos, porque Eucana amava Ana. Mas só que Ana não estava enxergando além disso. A oração de Ana era muito mais carregada de dor, de amargura, de angústia, questionamentos a Deus. Ela não enxergava o que estava ao redor, não importava para ela que o marido a amava, nada disso importava. Ela queria aquele sonho que estava no coração dela, aquilo que a angustiava e que ela não podia ter. E aí teve um momento na história de Ana que tudo mudou. Foi quando Ana, todos tinham acabado de comer, e quando Ana se levantou e foi orar ao Senhor. E orou e chorou abundantemente ao Senhor. E ali ela fez um voto ao Senhor. Ana, naquele momento, se derramou ao Senhor. E nesse momento que ela se derramou ao Senhor, não sei se vocês notaram, ela fez a sua própria oferta. Porque até o momento, Eucana ofertava pela sua família. Mas Ana decidiu levantar, orar ao Senhor, ainda sem forças. A gente vê na Bíblia, depois se você continuar, que ela mal conseguia falar, era só lágrimas. E ela fez a própria oferta ao Senhor. Não era a oferta mais do seu marido, não era aquela oferta destinada à família. Ela mudou o seu posicionamento e falou: aqui está a minha oferta, Senhor. Ela se posicionou perante o Senhor. E agora eu vou fazer um parênteses, porque muitas vezes nós nos acomodamos com a oferta que os outros fazem a nosso favor. Muitas vezes tem pessoas que oram por nós, muitas vezes nós temos petições, a gente fala, entrega lá no grupo de oração, que aquele grupinho lá, ó, desce fogo, é de Deus. Ah, não, mas nada vai acontecer porque eu tenho uma irmã que ora, porque eu tenho um pai e uma mãe que ora, que a minha casa é toda de crente, nada vai acontecer, eu vou ficar tranquila. E não se posiciona perante o Senhor. Eu quero dizer que cada uma de nós tem um processo. Cada um de nós precisa passar por um processo com o Senhor. Tem irmãzinha que a gente vê e fala, meu Deus, deixa eu dar vontade de carregar no colo. Não interfira no processo que Deus tem. É individual. É Deus, é eu e Deus, você e Deus, é intimidade. Precisa passar por aquele processo para ter a vida transformada, restaurada. E a gente não pode interferir, a gente pode orar, a gente pode interceder.
mas não pode interferir no processo de Deus, amém? Então Ana mudou a sua postura. A partir do momento que ela levantou, ofertou ao Senhor, ela fez um altar ao Senhor. Eu creio que aquele momento ali foi que ela levantou um altar para o Senhor. Então a vida dela não mudou quando ela começou a gerar Samuel, não mudou quando Eli falou com ela, vai que o Senhor conceda a tua petição, não. Mudou quando ela se posicionou perante o Senhor. Então ela decidiu encerrar aquele ciclo todo de amargura, de tristeza, de questionamentos, e ela decidiu transformar a sua dor em entrega e renúncia. Ela decidiu transformar a sua dor em total dependência com Deus, em reconhecer a soberania de Deus na vida dela. Ana determinou naquele momento mudar o rumo da vida dela. Ou seja, cabe a nós determinar o momento que nós vamos começar a viver tudo aquilo que Deus tem para nós, amém? E Ana fez uma renúncia e uma entrega. E não foi uma entrega, não foi uma renúncia com aquelas letrinhas miúdas lá embaixo. Não foi uma renúncia com condições, foi uma entrega sem ressalva. Falou, Deus, o meu maior sonho, a minha maior petição, eu entrego nas tuas mãos. Ela não falou, Deus, eu vou entregar meu filho, mas eu posso entregar meu filho e de 6 em 6 meses ele passa no final de semana na minha casa, a partir de 10 anos eu fico com ele um pouquinho. Não, ela entregou total aquilo que era o maior sonho dela, aquilo que custava alto. Nesse momento que Ana se derramou e chorou, não foi um momento de emoção, não foi um momento que logo passou, foi uma entrega verdadeira, porque quando nós nos achegamos a Deus, se não há mudança de atitude, se não há entrega verdadeira, não há mudança, não há transformação, não há constância em adorar ao Senhor. E muitas vezes o Senhor nos pede algo, o Senhor fala aos nossos corações e nós resistimos. Nós tentamos dar o nosso jeitinho e a gente tenta até o último minuto segurar. Eu quero te dizer uma coisa, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo das renúncias que Deus te pede, porque Ele é Deus. Ele sabe o melhor para você, Ele é o teu Pai, Ele vai te honrar assim como Ele honrou a vida de Ana. E aí às vezes a gente pensa assim, renunciar, entregar, deixar de lado, é só pecado? Eu ainda vou falar sobre as renúncias, mas não é só pecado. Nós que estamos na igreja também, muitas vezes precisamos renunciar, precisamos nos entregar a Deus verdadeiramente. Eu quero contar um pouquinho do meu testemunho rápido. E talvez seja um testemunho que ninguém nem tenha sabido, né, que eu passei por isso. Porque foi uma guerra espiritual que eu passei sozinha, uma luta interna minha e Deus. Assim que eu tive a minha filha, minha segunda filha, a Raninha, a Hannah foi planejada, ela não veio, né? A gente planejou, ela veio rápido, mas ela foi planejada. E assim que eu tive a Hannah no hospital, no segundo dia, a minha cicatriz abriu internamente. E eu comecei a sangrar muito, precisei ficar de repouso. Fui para casa sob uma condição de retornar todos os dias para o consultório da minha médica para ela poder drenar aquele sangue. A minha barriga, eu fiquei com eu tenho foto, né? Ficou daqui até aqui, assim, minha sogra, minha mãe, tudo. Aqui, parecia que tinha passado um caminhão, assim, tudo escuro, preto, inchado. E eu sentia muita dor, meu corpo doía. E eu com recém-nascido, depois de passar o dia todo, a gente sabe como é exaustivo, né? Eu ainda precisava me deslocar, pegar um táxi e ir até o consultório. Todo dia no consultório, a médica falava para mim assim, se não melhorar, se a gente não conseguir, você vai ser internada. Todo dia, essa pressão na minha cabeça. Vai ser internada. E eu ficava preocupada com a minha filha. Enfim.
Antes de 3 meses, eu fui exonerada do meu cargo. Quando eu saí de licença maternidade, meu chefe falou assim, não se preocupa que você vai ficar 1 ano de licença por causa da amamentação, que eu teria direito. Então não se preocupa, menos de 3 meses eu fui exonerada do meu cargo. Ninguém me avisou antes, eu fui pega de surpresa. Com uma amiga que falou, seu nome saiu no Diário Oficial. Então, ok, vamos lá. Terceiro, quando eu vinha à igreja, eu ficava muito cansada, porque eu precisava ficar no berçário com a minha filha, né? Porque começa a fazer barulho, tem que amamentar, ir no berçário junto a outras crianças, e não é a mesma coisa a gente ouvir a palavra. Eu, por diversas vezes, eu falei assim, se é para a igreja, para ficar no berçário, eu vou ficar na minha casa, no conforto da minha casa, porque é melhor, eu fico mais à vontade. E então, eu comecei a falar com Deus, eu estava numa exaustão tão grande, numa tristeza tão grande, tão assim, para baixo, e eu comecei a me questionar se eu não estava no início de uma depressão. E era só eu e Deus. Só eu e Deus. Mas eu questionava, eu falava assim, meu Deus, o que eu inventei para a minha vida quando eu fui arranjar um segundo filho? O que eu inventei? Eu estava uma mãe no automático com a minha filha. Muitas vezes eu aumentava, questionava o meu amor, de tão cansada que eu me sentia, tão exausta que eu me sentia. E aí teve um momento que eu estava na cozinha, sozinha, acho que a Alessandra estava na igreja, eu comecei a ouvir um louvor. Eu não estava afastada da casa de Deus, vocês estão percebendo? Eu estava na igreja, mas eu estava passando por um momento muito delicado com Deus, de questionamentos, muito abalada, exausta. E eu acho que foi, na época que lançou essa música, eu nunca tinha ouvido essa música, foi a primeira vez. E aquele louvor que falava, vocês sabem, estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Amém. E ali Deus falou muito no meu coração, muito, muito. E eu me identifico muito com a vida da Ana, porque ali eu levantei o meu altar ao Senhor. E eu chorei, eu só sabia chorar, chorar, chorar perante o Senhor. E eu falei, eu não vou mais permanecer nessa posição. Chega, chega. Eu vou sair dessa posição de coitadinha, que eu tô triste, que eu tô sem emprego, que eu sou vítima. Eu não vou me afastar da casa de Deus, eu vou de qualquer forma. E o mínimo que eu ouço, eu vou me alimentar, vou estar em comunhão. E ali eu fiz a minha renúncia. Eu me posicionei perante o Senhor. E a partir dali, olha, eu não consigo nem imaginar que um dia eu cheguei a questionar o amor que eu tenho para minha filha. Quem sabe que geralmente mãe ama sem diferença. Eu amo meus 2 filhos. Mas eu sempre comento com a Alessandra, gente, a minha filha, ela tem coisas que muito profundas. Ela de madrugada, ela dorme comigo, ela acorda do nada, pega meu rostinho e fala, mamãe, te amo. Essa semana eu estava estressada, com os 2 estudando. Ela falou, mamãe, ora comigo, por favor. Ela quer que eu ore com ela para dormir. Isso é só um pouquinho do que Deus fez na minha vida. E a partir dali foram muitas experiências com Deus. E não quer dizer que eu não tenha passado lutas. Ah, fui ali, entreguei meu altar e acabou. Não.
Sabe por quê? Todo dia nós temos que escolher servir a Deus. Todo dia nós temos que escolher permanecer. Todo dia nós temos renúncias para fazer ao Senhor. E isso não é uma troca. Não é uma troca. Ana não trocou um filho para receber isso ou aquilo, porque não há nada que eu e você façamos que se compare ao amor que o Senhor tem por nós, que se compare ao que Ele tem separado para as nossas vidas. Não é uma troca. E assim como Ana, eu reestruturei meu altar, porque mesmo dentro da igreja, meu altar estava entulhado. E Ana estava com o altar dela cheio de amargura, tristeza, cheio de lamentações. E ela naquele momento reedificou o altar dela perante o Senhor. Restaurar o altar significa mudança de postura. De murmuração, você começa a adorar. De ingratidão, você começa a agradecer. De apego por entrega. De incredulidade por fé. E agora vem o que o Senhor tem te pedido. Eu tenho certeza que enquanto eu tenho falado, o Senhor já foi incomodando o seu coração. O que o Senhor tem te pedido, o que o Senhor tem falado ao seu coração, o que Ele tem pedido para você renunciar, para entregar na mão dEle, para você não ter medo de renunciar. Muitas vezes nós temos uma postura que não agrada a Deus. Nós temos um posicionamento dentro da nossa casa que não está de acordo com a vontade de Deus. Nós damos jeitinhos que não condizem com a palavra de Deus. Nós temos relacionamentos que atrapalham o agir de Deus. Nós temos pecados de estimação, que a gente acha que é um pecadinho. Isso aqui não atrapalha a minha vida com Deus. Isso atrapalha. Sentimentos que tomam o lugar de Deus e você não percebe. Sentimento de angústia, preocupação, ansiedade. Tudo isso atrapalha o mover de Deus. Eu quero dizer que o Senhor não pode trabalhar na sua vida somente com uma parte. Não adianta você falar para o Senhor: olha, 80% é seu, Senhor. Esses 20%, deixa que eu cuido. Deixa só mais um pouquinho. Eu vou dar um jeito. Eu garanto, Senhor. Quero dizer que o Senhor quer te dar uma vida transformada. Ele quer reescrever a sua história. Ele quer transformar a sua vida. E Ele precisa de você por inteiro. Ele precisa de você por inteiro. Ele quer fazer um antes e um depois da sua vida, já viu? Não adianta a gente maquiar toda bonitinha e os dentes tudo podres, sem dente, faltando dente. Não adianta botar a cara toda linda e uma roupa velha. Não adianta mudar toda uma casa e ter um cômodo entulhado, cheio de pecados, cheio de manias ainda, cheio de achismo. Não adianta. Deus precisa de você por inteiro. E muitas vezes nós nos acomodamos com pequenas bênçãos, com mimo. Sabe aquele miminho? Você fala, vou te dar um mimo. Não é um presente, é um mimo. A gente se acomoda a viver no quase propósito de Deus. A gente se acomoda a viver à beira das promessas de Deus. E não acontece nada. Aí a gente recebe muitas vezes porque nós temos um Deus misericordioso. Nós vivemos pela graça. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você viva a totalidade das promessas dEle. Deus quer que você viva a plenitude do mover dEle na sua vida. Se você verdadeiramente quer ver o Senhor agir na sua vida, na sua casa por inteiro, é preciso se posicionar. Tem que ser uma entrega verdadeira, renúncia total daquilo que o Senhor te pede. O posicionamento de Ana gerou frutos. Quando ela se derramou ao Senhor, quando ela fez um voto ao Senhor, ela chamou para a sua vida o sobrenatural de Deus. Os céus começaram a descer e Deus pôde começar a trabalhar na vida dela. E ela não foi somente uma mãe,
Ana, a partir dali, foi uma mulher transformada, moldada segundo o caráter do nosso Deus. Foi uma mulher virtuosa porque ela se rendeu verdadeiramente ao Senhor. Ela passou todo aquele momento de dor para a gratidão, né? Do choro, logo depois, quando ela entregou Samuel na casa do sacerdote, ela fez um cântico de agradecimento ao Senhor. Deus tem um cântico novo para a sua vida, amém? E eu conheço muitas Anas aqui na nossa igreja, amém? Muitas Anas. E eu sei também que tem muitas Anas que Deus quer transformar, que Deus precisa trabalhar. Na palavra de Deus diz que Ana gerou mais 5 filhos, amém? Ana entregou um filho. O Senhor é maravilhoso, amém? Glória a Deus. Não é troca. É fruto da obediência a Deus. É fruto de se entregar sem medo a Deus. Aleluia. E Ana foi mãe de um dos maiores profetas da Bíblia. Samuel ungiu reis e sacerdotes, conduziu o povo de Israel. Aquele momento de Ana, aquela entrega de Ana, gerou frutos, não somente para ela naquele momento, mas por gerações. O posicionamento de Ana gerou frutos por gerações. Eu lembro da minha avó, a minha avó lá atrás, que orava pela gente, que orou 40 anos pelo meu pai. E os frutos que até hoje a gente colhe. Uma geração, meus filhos, meus netos vão estar na presença do meu Deus. Aleluia. Aleluia. Guarda isso no seu coração. A entrega total nunca é perda. Nunca é perda. Nunca é perda. É investimento. É intimidade com o Senhor, é investir no reino dos céus, no seu relacionamento, no seu futuro, no futuro da sua família, na sua geração. Nunca é perda. Não adie a sua entrega, não adie a sua renúncia. Como o pastor sempre fala, pastor Márcio, não deixe para fazer amanhã aquilo que o Senhor te pede para fazer hoje. Aleluia. Ana mudou a sua postura e mudou a história de toda uma geração. Não retarde as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Peça para o Senhor, caso você fale, Senhor, mas eu não aguento, eu não sei o que eu... Não sei, não tem nada. Tá tudo maravilhoso. Jesus, tem isso, mas eu acho que não é isso. Peça para o Senhor te mostrar. Muitas vezes nós acabamos ficando tomados por uma frieza espiritual. Nós nos acomodamos e achamos que está tudo bem. E Deus, na verdade, Ele quer muito mais. Ele tem muito mais. Você não é capaz de imaginar, de alcançar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ele quer plenitude. Comece a caminhar na direção de Deus. Porque o inimigo sabe que quando nós caminhamos com Deus, nós nos tornamos mulheres imbatíveis, amém? Aleluia, caminhe na direção do nosso Deus. Eu quero rapidamente falar sobre a história de Davi. Tem uma passagem na Bíblia, tem Crônicas e Samuel, que fala que Davi, em certo momento... caiu. Tem problemas? Tem um certo momento que Davi pediu para fazer um censo, um recenseamento. E nessa hora, muitos foram contra, não aprovaram a atitude de Davi. O general também não aprovou, todos falaram, Davi, não faça isso, não faça dessa forma, qual a necessidade disso? E mesmo assim, Davi permaneceu com aquela atitude. E naquele mesmo momento, Deus se irou. Deus se entristeceu com a atitude de Davi. E por quê? Não era porque ele fez um censo, mas porque a intenção do censo dele, naquele momento, era contar com quantos homens ele poderia ir à batalha. Ao invés de confiar em Deus, Davi queria confiar na quantidade de homens que estavam à sua disposição. E Deus se irou. E logo após a entrega do censo,
fala que o coração de Davi pesou, a sua consciência começou a incomodar. Então, veio a ira do Senhor sobre o povo. Depois vocês vão ver mais detalhadamente, eu vou dar uma resumida. Mas veio uma peste durante 3 dias que mataram mais de 70 mil homens. E diz que quando o anjo do Senhor estava sobre a eira de Araúna, ou de Ornã, tem os 2 nomes na Bíblia, o Senhor falou, basta. E aí um dos profetas falou para Davi, sobe a eira de Araúna e levanta um altar ao Senhor. Naquele momento, Davi se dirigiu à eira de Araúna, de Ornã, e falou, e quando Ornã viu o rei chegando, ele pensou, o rei nas minhas terras, né? Tipo, que honra, o que o Senhor quer? Peça o que o Senhor quiser. E Davi falou assim, Ornã, quanto custa esta terra? Não, meu rei, peça o que o Senhor quiser. Ele falou, eu quero levantar um altar para aplacar a ira do Senhor, para desfrutar do favor de Deus sobre o nosso povo. E ele falou assim, não, meu Senhor, peça o que o Senhor quiser, tudo eu vou lhe dar. E aí, Davi disse, ele insistiu, ele pagou por aquelas terras, ele falou, não apresentarei holocaustos que nada me custaram. Não apresentarei holocaustos que nada me custaram. Se Davi permitisse que Ornã desse aquelas terras, não seria o sacrifício dele. O favor de Deus seria sobre a vida de Ornã. Muitas vezes a nossa renúncia, a nossa entrega, custa alto. Naquele momento, Davi falou isso. Não apresentarei holocaustos que nada me custaram. Seja ousado na presença de Deus, amém? Seja ousado, não tenha medo. Renuncie a Deus, aquilo te custa alto. Custa alto aos teus olhos, mas aos olhos do Senhor não. Porque é muito além do que Ele tem para você. É muito além. Deus quer as tuas primícias, assim como Caim e Abel. Abel ofertou ao Senhor as primícias. Oferte ao Senhor as primícias. Aquilo que você vê como prioridade, mas que atrapalha a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus, atrapalha o mover de Deus na sua vida. Faça uma renúncia total para Deus, uma entrega verdadeira. Fala, Senhor, eu quero. Fala, Senhor, eu tenho medo, eu não sei como vai ser, eu não sei como eu vou viver desse jeito. E se eu te tomar essa atitude aqui, o que fulaninho vai fazer comigo? Será que vai acabar? O que vai acontecer com a minha vida dali em diante? Não tenha medo. Não tenha medo das renúncias que o Senhor te pede. E Ele te chama para perto. Muitas vezes nós nos afastamos, mas quanto mais perto nós estamos, mais perto o Senhor fala conosco. Mais perto o Senhor nos chama para presenciar a glória que Ele tem para as nossas vidas. Mais perto, Ele vem mostrar o poder que Ele tem para as nossas vidas. Então não aceite menos, não aceite pouco do nosso Deus, porque Ele tem grandes coisas para a tua vida. Ele criou você com um propósito. Ele criou você com um propósito. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar a sua casa, Ele quer que onde você coloca os seus pés, você seja reconhecida como uma mulher de Deus, como uma mulher virtuosa. Não tenha medo. Não, aquela ali, não sei se ela é da igreja ou não. Será? Não sei, porque às vezes ela faz isso, faz aquilo. Mas ela tem uma vida assim. Não é isso que o Senhor quer para você, amém? E Deus precisa transformar, trabalhar no seu interior. Deus precisa. Peça para o Senhor te mostrar o que Ele precisa mudar, que você precisa renunciar. Como está o seu altar? Se o seu altar já está de pé, ou se o seu altar está destruído, se o seu altar precisa ser reedificado ou não.
Muitas vezes parece que é muito grande. Eu não vou conseguir, eu não vou, não dá. Isso aqui não dá, Senhor, não dá. Eu vou esperar mais um momento. Não queira adiar o que Deus tem para a sua vida, os propósitos que Ele tem para a sua vida. Não queira adiar as bênçãos, não queira retardar as bênçãos que Ele tem para a sua vida, porque a transformação é total. Transformação é total, é por inteiro, é para gerar frutos, é para a sua geração, não é momentânea. É algo de Deus, amém? É algo novo, é algo transformador para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória, glórias a Ti, Senhor. É inexplicável o que o Senhor tem para te dar, amém? É lugar de honra ao invés de lugar de vergonha. É lugar de riso ao invés de choro. Lugar de maturidade, de gratidão. No lugar das inquietações. É um lugar seguro que o Senhor preparou para você. Eu quero te convidar, nesta tarde, a levantar um altar ao Senhor. De sinceridade, de reconhecimento da soberania de Deus, de constância no seu relacionamento com Deus, um altar de intimidade, um altar de dependência, um altar de confiança. Eu e você somos mulheres de altares, amém? Mulheres que se posicionam perante o reino. Mulheres que não têm medo de renunciar, de se entregar, de priorizar a vida com Deus, priorizar a obediência a Deus, priorizar o reino dos céus. Aleluia, Jesus. Mulheres que estão dispostas a viver o sobrenatural de Deus. Mulheres que querem deixar os frutos para as suas gerações e que mesmo com medo decidem confiar e obedecer. Que ofertam suas prioridades, os seus desejos, os seus medos e que decidem. Que triste é quem vive no seu interior, triste é quem vive em nós e não o nosso querer, não a nossa vontade. Eu quero, Senhor, eu profetizo que o mundo irá ver, irá presenciar a transformação da nossa história. Que nós não iremos viver de acordo com a realidade do mundo. Nós iremos viver com a realidade daquilo que o Senhor preparou e planejou para nós. Conforme as promessas que o Senhor tem para nós. Nós iremos nos posicionar e desfrutar do melhor desta terra. Desfrutar do Teu amor, Senhor. Aleluia, Jesus. E tudo vai mudar. E tudo vai florescer. Porque o nosso posicionamento vai impactar gerações, vai impactar a nossa casa, a nossa família. E nós seremos reconhecidas como mulheres virtuosas, aprovadas pelo Senhor, e grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. Aleluia. Quero convidar você a vir aqui no altar, amém? Pode levantar do seu lugar, vamos orar ao Senhor. Hoje é dia de aliança com Deus. Hoje é dia de nós levantarmos um altar para o Senhor.